povo do Leste Notícias, tudo bem, meu povo? Beleza? Estamos aqui mais uma vez para passar uma lição super especial para vocês. Israel teve mais um compromisso, não pôde estar conosco, mas mandou dar um beijão, um abraço para vocês. Vamos fazer uma oração então para começar a lição? Faz tudo, Daniela. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo, obrigado pela vida e que o Senhor nos capacite para que saibamos passar pelo tempo de angústias. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Muito bem. Nós estamos aqui com a Daniela para falar para vocês que nós temos a nova lição para ser comprada do próximo trimestre. Mostra lá, Daniela! Qual é o título, Daniela? Antes e depois. Antes e depois. Essa lição, todo mundo sabe que tem que comprar na onde, Daniela? Nos céus. Ou então pelo site, né? cpb.com.br. Gente, nós temos que estar com o nosso alimento espiritual para o ano que vem, de 2019. Então, não percam tempo, compre sua lição. A de hoje, que nós estamos fechando o trimestre, ainda praticamente é a lição número 10 hoje. Qual é, Daniela? A lição número 10, título... O tempo de angústia. Chega mais pertinho lá, Daniela, mostra pro povo. O tempo de angústia, hein? Ei, meu povo, como é ruim o tempo de angústia, hein? Quando tá angustiado, tá ali, ó, passando por dificuldade, angústia não é fácil pra ninguém, né? Mas vamos lá, Daniela, lê pra nós o texto-chave. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Meu irmão, nós vamos passar por momentos decisivos. Nós já estamos passando. Todo dia é um momento de lição na nossa vida, mas haverá um tempo de maior angústia. Vai passar um tempo, meu irmão, que será que você vai ter a certeza? Se eu fizer a pergunta hoje, você tem certeza que se Jesus viesse hoje, você estaria salvo? Você imagine quando começarem as perseguições, quando começarem a perseguir o povo que guarda os mandamentos de Deus, quando começarem a perseguição do povo que está guardando o verdadeiro dia de guarda, que é o sábado, aquele que é o sinal entre Deus e os homens, o dia que diz que Deus é o criador de todas as coisas e que você é um servo fiel. Meus irmãos, haverá um tempo em que as coisas se tornarão mais difíceis e só aqueles que têm comunhão com Deus, leitura da Bíblia, oração fervorosa, lê tudo da Bíblia, do Espírito de Profecia, dos livros inspirados, é que estará salvo naquele dia. Meu desejo e minha oração é esse. Vamos então começar a lição de sábado, Daniel. Lembra nós? Agora é o tempo de abandonar o pecado e submeter-se ao Senhor, antes de o tempo da angústia chegar. Meus irmãos, vai chegar um tempo, como já foi falado aqui, um tempo de angústia tão grande, que se você não terá certeza que pediu perdão por seus pecados, ou se você foi perdoado verdadeiramente. Sabe, meus irmãos, a vida é de batalha todos os dias. Um dia você ganha, um dia você perde, mas uma coisa é certa, todo dia você tem que pedir perdão a Deus pelos seus pecados. De manhã, de tarde, à noite, você tem que ter uma vida de comunhão com Deus, você tem que orar sem cessar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o dia da sua chamada. Pode ser, meus irmãos, que o dia da sua chamada seja hoje à noite. Então a gente tem que estar pronto para o dia de Jesus todos os dias. Meus irmãos, porque ninguém tem na testa aqui, ó, data de validade. Então eu não sei quando é que eu vou ser chamado. Porque a hora que eu for chamado, se eu vir morrer, quando eu ressuscitar, meus irmãos, ali será o grande dia de ajuste de conta. E será que eu e você estamos prontos? Vamos para a lição de domingo, para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. A expressão angústia de Jacó está ligada a uma amarga experiência que o patriarca passou antes de se encontrar com seu irmão. Nós vamos exemplificar para vocês o que é a angústia que Jacó passou, né? Jacó encontrou-se com um ser celestial que é Deus, o próprio Jesus lá no Vale de Jaboque. Ele teve uma luta espiritual. Nós vamos mostrar para vocês o que aconteceu. Vamos lá, vamos nos afastar aqui um pouquinho. Muito bem, imaginemos que a Daniela, que é um ser espiritual, e começou assim, ó: por favor, me perdoa, eu estou arrependido dos meus pecados. Moço, o dia está acabando, eu preciso ir. Não vai embora, eu já me arrependi, já confessei todos os meus pecados, eu já pedi perdão, por favor, me perdoa, não vai embora sem me abençoar. Menina, eu preciso sair, eu preciso partir e ir embora. Você não vai para o céu, você não vai embora, você tem que me abençoar. Eu já me arrependi, eu já pedi perdão, eu já não faço mais aquelas coisas do passado, eu não sou mais aquele enganador, eu me arrependi do que eu fiz com meu irmão Esaú, eu não quero mais fazer isso, eu estou arrependido, não vai embora. Pegou na minha coxa.
eu não consigo mais andar. Qual o seu nome? Pergunto, qual é o seu nome? O meu nome é Jacó. Eu estou arrependido. Então seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois tem lutado com Deus e com os homens e mesmo assim ainda tem prevalecido. Obrigado, Senhor. Como é o seu nome? E ali eu abençoo. Meus irmãos, foi uma luta espiritual que aconteceu assim, ó. Ele já tinha se arrependido dos pecados, mas ele queria receber a bênção de Deus. E assim, o povo de Deus vai passar por um momento de angústia tão grande que não vai ter a certeza do perdão dos seus pecados. Mas só em você estar buscando todo dia o perdão, você está todo dia se arrependendo, você está todo dia confessando os seus pecados, abandonando os seus pecados. Meus irmãos, será que tem gente que está precisando que Deus toque nele? Naquele caso, Jacó foi tocado na coxa e ele ficou para sempre puxando sua perna, meus irmãos. Ficou coxeando. Meus irmãos, tem gente que vai tão fundo no pecado que fica coxo. Lembra daquele homem que viveu 38 anos no pecado? Que Deus perdoou os pecados dele e disse: vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Meus irmãos, nós precisamos abandonar o pecado hoje. Hoje é o dia. Se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Sabe, meus irmãos, o pecado está deixando muita gente coxo, cego, mudo e surdo. Tem gente fechando os olhos para a verdade. E o Espírito Santo tem uma obra especial na minha e na sua vida. É nos advertir da justiça, do juízo e do pecado, meus irmãos. Não tape os seus ouvidos. Sabe por quê? Porque Deus está falando à sua mente e ao seu coração. Leia mais a Bíblia. É a Bíblia que pode abrir os teus olhos. Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Você examinando ela, você encontrará Jesus e a vida eterna. O inimigo trará enganos tão próximos da verdade que enganará muitos. Diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos os escolhidos, meus irmãos. Então, persevere na palavra, persevere na doutrina, em ler a palavra de Deus, em buscar o Senhor. Só assim você estará livre dos enganos e os ardis de Satanás. Lição de segunda-feira. Daniel descreve Miguel como protetor particular do povo de Deus na batalha entre o bem e o mal. Meus irmãos, Jesus, ele assume o papel de comandante, de general. Ele assume a patente e o nome dele de guerra é Miguel. Lembra-se que Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Quem era o dragão? O diabo, Satanás, a antiga serpente, aquele que engana todo mundo. E quem é Miguel? Miguel é Jesus. É o grande general. Ele estará à frente na grande batalha. Sabe quando o povo de Deus começar a ser perseguido porque está guardando os mandamentos de Deus? Porque está servindo a Deus fielmente? Quando todos começarem a perseguir, dizendo que nós somos os culpados das pragas. Pelo contrário, meu povo. Lembra quando Elias, quando Acabe encontrou, disse: você é o perturbador de Israel? Meus irmãos, era o único que guardava os mandamentos de Deus. Era o único que tinha contato com Deus. E Acabe, que estava servindo aos ídolos, servindo a Baal, servindo a Jezabel, no caminho errado, disse que Elias é que estava errado. E assim o povo de Deus estará sendo culpado pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Mas pelo contrário, são eles os únicos que estão observando a verdade, observando os mandamentos de Deus, seguindo e cumprindo tudo o que Deus mandou. A Bíblia diz em Isaías 8:20, se eles não falarem segundo a lei e ao testemunho, jamais verão a alva, jamais verão a salvação, jamais verão o céu. Meus irmãos, nós precisamos estar preparados, porque o anjo, o arcanjo Miguel, que é Jesus, na sua forma de comandante, de general, virá com a sua espada flamejante nos defender contra todo o mal, contra todas as arapucas e ciladas do inimigo. Diz que quando eles pegarem as armas para nos destruir, se transformarão em palhas. E o povo de Deus, o seu pão e sua água serão certas. Meus irmãos, nós precisamos perseverar na verdade e confiar agora nos momentos de paz, porque quando chegar os momentos de luta, nós já temos um relacionamento com Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam perante a estátua, porque já tinham um relacionamento com Deus, já tinham antes feito a escolha. Deus respeita muito o meu e o seu livre-arbítrio. Decida-se hoje
seguir o caminho do Senhor Jesus. Vamos lá, Daniela? Terça-feira. Somente os que estudaram cuidadosamente as Escrituras e receberam o amor pela verdade serão protegidos do poderoso engano que tornará o mundo cativo. Pelo testemunho da Bíblia, detectarão o enganador em seu disfarce. Meus irmãos, é nessa hora que aqueles que sabem quais são os sinais da volta do Senhor Jesus. Lembre 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, que diz lá que o Senhor virá nos ares com voz de arcanjo. Olha o arcanjo de novo que é Miguel. Com voz de arcanjo, e ressuscitarás, que, irmão, em Apocalipse diz que todo olho verá. Não vai ser passado pela televisão, não. Dizer que viu no Japão, viu no céu. Não. Vai ser tipo como o sol. Todo mundo vê o sol de toda a face da terra. Meus irmãos, Jesus virá nas nuvens e diz assim: encontrará com o Senhor nos ares. Como que eu vou encontrar com Jesus nos ares? Simples, meus irmãos. Em Mateus 24, 30 e 31 diz assim: ó, Jesus virá com todo poder e glória, e com milhões e milhões de anjos, com anjos de poder. E diz que eles ajuntarão os seres humanos dos quatro cantos da terra. Fala assim: mas a terra é redonda. Meus irmãos, norte, sul, leste, oeste, dos quatro cantos da terra. E Jesus virá, meus irmãos, com poder, mas não descerá nessa terra de pecado. Por que, Daniela? Por exemplo, Jesus não pisará nessa terra de pecado? Porque a nossa terra é tão pecaminosa, mas tão pecaminosa, e Deus é tão santo, que se Ele pisasse aqui, todo mundo iria morrer, a terra ia se desfazer, então acabou. Ia ser destruída. E, meus irmãos, quando Jesus vier, Ele com voz de arcanjo, a voz do arcanjo Miguel, Ele dará a voz de dizer: ressuscitem! E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meus irmãos, e os anjos levarão para o céu quem? Os vivos que acreditaram em Jesus, que guardaram suas promessas. Os vivos que leram a Bíblia, que pediram perdão, que oram todos os dias, que pedem o Espírito Santo, serão levados a encontrar com Jesus nos ares. O diabo, quando fizer sua falsa vinda, meus irmãos, pisará na terra. Fará milagres, sim, fará até fogo descer do céu. Mas tomem cuidado, meus irmãos. Quem lê a Bíblia jamais será enganado. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Primeiro, Deus não desce na terra, fica nas nuvens. Certo? Deus ressuscitará aqueles que morreram em Cristo. E os que estiverem com Cristo serão transformados num piscar de olhos. Pensem, eu com 1,60 m e pouco, serei transformado com a altura de Adão, 4 metros de altura. Só teremos direito à árvore da vida quando chegarmos ao céu, mas já seremos transformados pelo poder de Deus. Lá como fala em Coríntios, meus irmãos, precisamos estar prontos e atentos. Sabe por quê? Porque o inimigo tentará se passar por Deus numa falsa vinda. E só os escolhidos saberão quais são os verdadeiros sinais. Vamos lá, Daniel, então? Quarta-feira. Aqueles que exercem pouca fé hoje correm o maior risco de cair sob o poder dos enganos de Satanás. E mesmo que suportem a prova, serão afundados em angústia mais profunda porque não desenvolveram o hábito de confiar em Deus. Meus irmãos, um tempo desse no Brasil, o Brasil esteve dividido entre dois partidos políticos. Entre um representante desse partido político e o outro. Teve briga, teve separação, teve gente bloqueando os amigos no Facebook, teve gente excluindo contas, teve gente se tornando inimigo. Meus irmãos, vai chegar um dia em que acontecerá uma briga por causa de política e de religião. E lá só restará dois partidos: os que servem a Deus e os que servem o mal. Os que servem Deus e os que servem Satanás. Você terá que fazer uma escolha, meus irmãos. E olha, assim como aconteceu no Brasil, de pessoas escolherem de repente um partido e outro. Um partido, de repente você pode estar escolhendo o partido da corrupção e do pecado. Eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos. Faça a escolha certa, escolha Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Meus irmãos, está chegando o tempo. Jesus está terminando o seu ministério no santuário celestial. E aí estará decidido todos os casos. Os que fizerem o bem, os que acreditaram no sangue de Jesus, salvos para sempre pelos méritos de Cristo. Mas aqueles que escolheram pelo livre-arbítrio o mal, o pecado, não se arrependeram, não mudaram de vida, estarão perdidos para sempre. E o tempo se aproxima, meus irmãos. E o tempo para nós é hoje. Precisamos tomar cuidado. Vai lá, Daniela. Quinta-feira, flecha da semana. Quando a terceira mensagem angélica terminar, o povo de Deus terá concluído sua obra.
Os fiéis receberão a chuva serôdia e estão preparados para os tempos difíceis à sua frente. A prova final chegou ao mundo, e todos aqueles que se mostraram leais à lei divina receberam o selo do Deus vivo. Então Jesus termina seu ministério no santuário celestial e com alta voz exclama: feito está. Está consumado, meus irmãos. Acabou. Fechou a porta da graça. E aí, meus irmãos, diz que um ano antes das pragas virem, o povo de Deus, meus irmãos, estará com o poder do Espírito Santo, a chuva serôdia, a última chuva que cai, ali que para os frutos amadurecerem, a colheita já está pronta. Meus irmãos, nós vamos sair pregando, operando curas e milagres. Deus capacitará como capacitou os discípulos no tempo do Pentecoste. Meus irmãos, ali todos os destinos, ali, meus irmãos, já estarão ali, as pessoas prontas para pegar aquelas últimas pessoas, meus irmãos. Quer dizer, um pouquinho antes. Quer ver, veja bem, que a chuva serôdia vem para que você pregue o último clamor, a última mensagem. Aí as pessoas vão se decidir. É claro que lá no céu, Deus, a obra já está terminada. As pessoas que vão se decidir já estarão decididas, meus irmãos. Estarão entregando sua vida a Deus. E Deus viu lá no céu qual a última pessoa que se arrependeu. Qual a última pessoa que entregou a vida a Ele, que se arrependeu de todos os pecados. Para nós, meus irmãos, isso já está revelado no Apocalipse. É claro que a decisão está em suas mãos. Deus é onisciente. Ele sabe quem vai se arrepender, quem vai mudar de vida. Mas está em nossas mãos o querer, o decidir. Hoje eu faço uma escolha, amanhã eu tenho que colher as consequências. Aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Que eu e você possamos escolher o perdão, a bênção de Deus, mudar de vida. Continua, Daniel. A situação chegará a um ponto tão complicado que parecerá que os bonzinhos vão morrer no final. Meus irmãos, sabe, naquela hora que tiver todo mundo te perseguindo e todo mundo te cercar com as armas, tu diz assim: não adiantou eu guardar os mandamentos, não adiantou servir a Deus, a perseguição está aí. E diz que na hora que eles forem atirar, as armas cairão no chão como palhas, não vão atirar, vão cair como se desfazendo em cinza, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, o grande Miguel, se levantará para defender eu e você. Amém, meu povo? Amém. Sexta-feira diz o quê, Dani? A palavra de Jesus diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Meus irmãos, no final de tudo, o que vai importar é o seguinte: para quantas pessoas você pregou o Evangelho? Para quantas pessoas você levou para o céu? Será que você aqui na terra foi uma ponte ou foi um precipício? Será que você ajudou mais pessoas ou foi uma pedra de tropeço? Será que aqui na terra você fez mais amigos ou mais inimigos? Meus irmãos, o grande foco é a adoração. A quem você está adorando? A Deus ou ao diabo? Você está servindo a verdade ou a mentira? Luz ou trevas? Será que você é o sal da terra? Será que você é a luz? Meus irmãos, nós possamos tomar nossa decisão hoje e servir ao Senhor. Vamos cantar uma música então, Daniela? Olha a Daniela mostrando as lições aí. Não esqueçam do pão espiritual, meu povo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus. Vamos lá então cantar, Daniela. Jesus, meu guia é, amigo e protetor Ele é, o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Jesus, meu guia é. Meu povo, Deus abençoe todos vocês. Feliz sábado. Clica aí no curtir, clica aí no sinozinho para receber os novos vídeos. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueçam de comprar a lição também. É tudo feito para honra e glória de Deus. Um beijo, um abraço dos reais para todos vocês. Tchau, gente! Um abraço. Deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que curte, que faz os comentários. Gente de todas as igrejas, de todo o Brasil. Eu não gravei os nomes de todos, mas muita gente me cobra. Um salve para todo mundo que comenta, que curte nossos vídeos, que compartilha. Deus abençoe vocês, toda a igreja, de todas as pessoas que curtem o nosso povo aí. Viu, meu povo? Um abraço do Lécio para vocês. Tchau!